Todos ouvem? Todos Olá. ouvem? Eu tenho que falar mais alto? É isso? Muito obrigado. Boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde. Primeiro, obrigado por estarem aqui. A gente vai ter uma conversa aqui agora, falando sobre, na verdade, o lançamento da revista Brasil Mood. E, enfim, muito obrigado por estarem aqui. Sintam-se à vontade para perguntar, para nos interromper. Na verdade, a gente pensou, e eu sou Wagner Lopes, o Chu Lopes, como as pessoas mais me conhecem, e eu vim mediar essa conversa, e eu sou amigo dessas duas pessoas brilhantes aqui, o Di Cândido, que estava tocando, e a Lúcia, que é idealizadora e a pessoa que construiu essa revista. E então a gente veio falar sobre as brasilidades e essas confluências culturais que permeiam toda essa revista, mas não só falar sobre isso, mas falar sobre todos esses aspectos que o Brasil traz culturalmente para o mundo. Ok? Bom, primeiro, vamos às apresentações, que eu acho importante, para quem não nos conhece. Lúcia. Bom, primeiramente, obrigada à Casa do Capitão, que convidou a gente para fazer o lançamento da revista aqui. E o Di também, que fez esse DJ set maravilhoso para receber a gente. Obrigada a todos os amigos que estão aqui também. A gente sabe que hoje essa conversa vai ser muito tranquila e íntima, porque são todos nossos amigos, professores. Eu estou muito feliz de ver vocês aqui. Meu nome é Lúcia Alves de Carvalho, eu sou brasileira, com muito orgulho. Estou aqui em Lisboa fazendo um mestrado. Estou concluindo agora esse ano, então estou há 2 anos aqui. E é muito engraçado, porque depois que a gente sai do Brasil, a gente fica mais brasileiro, né? É verdade, é verdade. Como vocês podem ver, eu estou toda de preto, então eu sou aquela brasileira bem atípica. Mas eu sou muito brasileira, porque eu adoro carnaval, eu toco em carnaval, toco tamborim, atabaque, toco bateria, sou muito envolvida com música, trabalho com moda, então acaba que tudo que inspira a gente, né, de uma forma estética, me inspira demais para o meu trabalho. Então eu trabalho há 15 anos com pesquisas de comportamento e tendência para o mercado de moda. Então, assim, eu viajo muito, graças a Deus, porque pra gente que é do Brasil é um privilégio muito grande, principalmente para mim, que sou uma pessoa que vim do interior do Brasil. Então, eu viajo muito e isso é muito bacana. Eu vejo muitas feiras de moda, muitos desfiles, e nessas viagens de pesquisa, a gente sai do Brasil para poder se inspirar. Olha que engraçado. Então, dentro dessas viagens, eu tinha um contato com muitas revistas de inspiração, de comportamento, revistas que falam de vanguardismo, de um sentido geral, né? A gente chega lá. Calma, isso é verdade. A gente não fala da revista aí, não. Calma que a gente vai falar, vai chegar lá. Diego. Olá, eu sou o Diego, Di Cândido, Didi. Não sei se quem não me conhece, né? Então, por introduzir, se não, procure no Google também. Tô brincando. Ele tá no Google. Tá Tô no brincando, Google, tô brincando. É só a segunda festa, ele é responsável pela segunda festa mais importante aqui em Lisboa, eleita pela Time Out. Pois é. Mas, então, eu sou Di Cândido, Didi, tô em Lisboa também há 2 anos. Cheguei aqui a partir também de um mestrado, né? A minha área é totalmente diferente, eu vim do direito e no meio do caminho havia uma pedra e a gente tirou essa pedra do caminho para ser um pouco mais criativo, divertido e me adentrei diretamente no campo da comunicação, da cultura, com produção cultural, produção de eventos e auxílio especialmente para coletivos independentes do Brasil, do Reino Unido e aqui de Portugal, especialmente atrelado à cultura preta queer brasileira. E como o Chu falou, nesse
meio do caminho aqui em Portugal. No ano passado, a gente começou um projeto que se chama House of Didi, que foi no Zé dos Bois, que muitos conhecem aqui, que tinha um foco em tentar descobrir o que era uma cultura queer em Portugal de uma forma diferente, porque eu tinha uma certa dificuldade nos lugares que eu ia e eu não me via nesses lugares. Eu falei assim, não é possível que não existam pessoas racializadas, imigrantes, dissidentes, nos lugares tradicionais, queer e não queer, da cidade. E essa festa veio, as coisas começaram a acontecer, as pessoas começaram a chegar. A partir da festa eu descobri uma identidade muito voltada para a questão da ballroom culture, né, que, se vocês não conhecem, Paris is Burning, Pose e Madonna, que teoricamente propagou a questão da cultura das ballrooms, que começou nos anos 80 em Nova York. E dentro de um processo de acolhimento, a gente se estabeleceu buscando tanto coletivos como artistas, como pessoas fazedoras que estavam aqui em Lisboa, um tanto assim, desesperadas para fazer coisas, não tinham possibilidades de acessar os espaços, porque quase sempre eram negados esse espaço para elas. E nós fomos chegando, até que surgiu o selo, que é o coletivo, que é a Bi. Bi, na verdade, é de abelhas, mas também Bi é atrelado à bicha, que é o reino das bichas. E dentro de um processo de ressignificação, tanto em ser bicha, especialmente em ser bicha preta, imigrante, dissidente, nós fizemos esse processo. Infelizmente, devido a coronavírus, né, a gente está, de alguma forma, estacionado, mas nós tivemos 2 grandes edições e, por incrível que pareça, mesmo com essas 2 edições, foi considerada pela Time Out, né, a segunda festa mais interessante da cidade, queer da cidade. E a última edição foi em março. Fevereiro. Foi fevereiro, durante o carnaval, onde a gente trouxe uma experiência egípcia e muito viadada do carnaval do Rio de Janeiro em Lisboa, que foi nas Damas, que foi uma coisa assim completamente louca, absurda, que eu não sei explicar até hoje. Maravilhoso, mas foi tão bom que eu acho que até agora, né, a gente ainda tem um processo que reverbera, mesmo depois desse quase 6, 7 meses. Mas a gente... Sim, ainda é uma memória recente e muito forte. Mas voltaremos em breve. Sobre isso. Deixa eu voltar aqui para a Lúcia. Então, eu conheço Lúcia não sei quanto tempo. Acho que uns 10 anos. Provavelmente. Eu conheci Lúcia quando o irmão dela tinha um projeto chamado Coletivo Gourmet, que provavelmente deve chegar nesse Portugal em breve, assim espero. E a gente escrevia sobre música dentro de uma perspectiva da comida, da gastronomia. E aí descobri uma pessoa muito mais complexa do que se imagina. E eu queria que você falasse sobre isso, porque quem não sabe, a Lúcia é baterista. Ela, na verdade, se a gente for observar o que ela consome, que é um rock, um punk rock, uma coisa mais num outro parâmetro, mas ela toca samba, toca, se falar assim, Lúcia, dá para você fazer um negócio aqui com funk, ela vai fazer, e ela acompanha todos esses movimentos. Como você vê isso nessa sua construção com quem trabalha com moda, obviamente, mas como você vê essa construção sua dessas várias influências e de se permitir ter essas várias influências no teu trabalho? Eu acho que ter o background da música é muito importante para a gente que é criativo, né? Porque a minha geração, por exemplo, que é a Millennial, né? Eu tenho 33 anos, a gente foi criado assistindo a MTV e a gente tinha muita referência visual junto com a música, né? Então a gente
acompanhava a música com a imagem. E isso projeta muito na moda também, porque quando você busca a questão do vanguardismo, você precisa sair fora da caixa, né, do senso comum. Então, para o meu trabalho, a música é muito importante. E apesar do meu gosto peculiar com rock e tudo mais, e punk rock, meu envolvimento com feminismo, eu sou uma pessoa meio que... Circulo, eu circulo muito. Então, assim, eu sou uma pessoa inconformada, diria assim. Então, eu levo meu inconformismo para muitas áreas. E aí, dentro do trabalho de moda, eu trabalho com uma empresa no Brasil, que eu apesar de estar aqui, eu continuo trabalhando com o Brasil. Eu trabalho com uma empresa no Brasil que ela atende todo tipo de público, moda masculina, feminina, infantil, e é o público que é do povo, do povão. E isso me dá também um retorno muito grande, porque eu acabo entendendo um pouco da nossa gente, porque a gente atende esse grupo enorme do Brasil, né, na venda. E aí, trabalhar com moda e ter a música como background, a gente acaba que vê um pouco mais da questão vanguardista, acaba que eu acerto muito o futuro por estar sempre olhando para fora e não para esse padrão generalizado onde todo mundo busca informação. Então você falou de quando a gente buscava essas inspirações, por exemplo, na MTV, que traziam a música, o que estava acontecendo no mundo, e etc. Com relação ao Brasil, como isso impacta no que a gente tem como dizer como moda, no que a gente dita como moda, se isso se é uma identidade nossa ou se a gente estava buscando isso fora? Como é que você vê isso hoje? Porque na época, obviamente, a gente não tem esse discernimento, mas como você vê isso hoje? Eu sei que o brasileiro, ele poderia ter mais acesso à própria cultura, né? A gente sabe que acho que talvez até um reflexo de todos os países que viveram a colonização. A gente acaba estudando muito a história do país que nos colonizou, né? E acaba que a gente olha muito para a Europa, né? Tem essa questão do eurocentrismo. Mas, apesar da gente não ter o fomento da nossa própria cultura, a gente é um país que as pessoas são teimosas, né? A gente busca muito a nossa própria cultura. Tanto que a gente tem uma pesquisa que foi há 5 anos atrás, da Billboard, que falava que o brasileiro, 64% dos brasileiros consomem música brasileira e cultura brasileira, mesmo sem ter o fomento dela. Então, você imagina que se a gente tivesse um fomento, um governo ou uma escola falando assim, olha, isso aqui é MPB, isso aqui são os designers brasileiros, isso aqui é a história do Brasil. Imagina se tivesse um incentivo, né? Ia ser muito mais. Então, a gente, mesmo sem ter o incentivo, a gente já tem uma população que busca muito as próprias raízes. E eu acho muito importante esse movimento, até porque é muito necessário e urgente a gente transformar essa busca mais horizontal, porque hoje a gente vê o eurocentrismo muito vertical, tanto que a gente vê essa forte imigração para cá, a gente vê muita gente tentando vir para cá, porque isso é o que é vendido para a gente, né? Quando eu digo a gente, não só brasileiro, tá? Eu digo todo mundo que está no Hemisfério Sul, que teve seus países colonizados, as pessoas veem como a Europa um sonho que precisa ser alcançado. E quando você começa a trabalhar a cultura local e a economia local, você cria um motivo até das pessoas amarem o próprio lugar e querer ficar. Então, é muito importante a gente circular, é óbvio, eu não estou falando que não tem que circular, a gente tem que circular, mas é muito importante também criar esse fomento cultural da nossa própria identidade. Sim. Que tem todos uns caminhos que não foram escritos, né? Porque essas pessoas não tiveram acesso à universidade, mas agora estão tendo. Então, agora que a gente vê índios e negros na universidade virando doutores, a gente consegue ter acesso a um material de estudo que a gente há 10 anos atrás não tinha. Então, é muito importante a gente fomentar essa cultura
E quando eu falo cultura é tudo, tá? É arte, é música, é história, é antropologia, é economia, é tudo, né? É um meio ambiente todo. Bem, Diego, continuando aqui nesse pensamento, que também te conheço já há um bom tempo, e com quem também tenho aprendido muita coisa, sim. Como essa questão cultural, principalmente sendo queer, negro no Brasil, como isso é importante ser retratado no que você faz e como isso te moveu a fazer o que você faz hoje? Então, vou antes só complementar a partir desse viés de organização do que propriamente é visto como cultura brasileira, hoje sendo ressignificado, mas assim, a gente tem uma influência muito forte de uma ideia brasileira respaldada pelo lusotropicalismo. Eu queria falar isso agora porque é importante a gente ter um processo de desconstrução a partir do que foi difundido, do que era o Brasil no mundo, especialmente nos últimos, 60 anos, né? Então, pelo lusotropicalismo, diante dessa diversa identidade multicultural, do canto das raças, das cores e da miscigenação e tudo mais, nós fomos, de alguma forma, vendidos, inclusive pela nossa unidade cultural, como apenas o país do samba, o país da mulata, né? O país do carnaval, o país da Carmen Miranda, né? Da década de 40. Exatamente, isso. E isso tudo, de alguma forma, foi penetrado no imaginário das pessoas, especialmente daqui, de uma forma muito, assim, exacerbada. E eles quase sempre não esperam uma outra coisa fora desse contexto, né? Quando eu comecei a entender que a minha unidade de cultura era muito atrelada a várias informações que não eram tão condizentes diretamente com esse lusotropicalismo que foi construído para mim, eu entendi que eu poderia ser, a partir da minha interseccionalidade, muitas outras coisas, além do que foi, teoricamente, declarado para mim. E aquilo que era declarado, que era meio que o lugar que foi direcionado para mim, eu ressignifiquei. Então, assim, existe um personagem muito interessante na cultura popular brasileira, que talvez seja o primeiro personagem que eu tive uma certa identidade, tanto para o bem quanto para o mal. Então, vocês vão entender isso. Era um personagem de televisão chamado Vera Verão. Não sei se quem é brasileiro aqui, alguém já ouviu falar ou alguma coisa do gênero, mas a Vera Verão foi, teoricamente, um dos primeiros personagens queer pretos da cultura popular brasileira. Lembrando, Vera Verão era um personagem feito por um ator maravilhoso chamado Jorge Lafon, que faleceu há alguns anos. E foi a primeira identidade, talvez, que a gente tenha como referência de bicha preta que está em algum lugar na mídia. Ele estava na televisão, ele fez vários filmes durante a época da ditadura. Ele estava ali como um ator secundário, mas ele estava ali, não deixando de ser bicha preta. Então é uma referência que a gente tem. E com todas as suas bichices. Sim. E dentro daquele tempo, eu lembro que eu era caracterizado na escola, no parque, ou sei lá, com os coleguinhas de infância, como a Vera Verão. Foi meu primeiro apelido vexatório que foi dado para mim. Isso é de uma forma pejorativa. Bem pejorativo. E eu ficava triste, porque, nossa, mas por quê? E depois de muito tempo, depois de muito entender e depois de ressignificar essas identidades, eu acabei descobrindo que era possível ser aquilo dali, ser muito mais do que aquilo ali, mais um pouco, na verdade, ser ainda mais exagerado. E eu falo isso porque eu vou atrelando
muito ao que se vive no Brasil hoje, dentro da nova forma de falar do Brasil e conhecer o Brasil, né? Hoje a gente tem um instrumento que é um fomento tanto de negócio, como de cultura, como de resgate, como de estudo, que se chama funk do Brasil, o funk carioca. Eu considero que o funk é o nosso novo movimento que funciona como a Bossa Nova funcionou, de impulsionar isso para fora, de um produto nosso para fora. O que você quase acha? Um novo patrimônio, né, cultural e agora quase da humanidade, né? O funk, ele começou muito dentro do ponto de ser aquilo, né, a voz do gueto, a voz da periferia, a voz dos negros no Brasil. Era tido como objeto de quinta categoria, última categoria, nunca era atrelado dentro de um viés de cultura popular, não era considerado, especialmente para as grandes elites brasileiras. E a partir do momento que o funk é visto de outras formas, inclusive é visto de uma forma de negócios e de capitalização desses negócios, de expoentes, e é reconhecido mundialmente, ele meio que volta para a questão volta da tua terra, ser ressignificado e organizado dentro de uma estrutura que ele simplesmente é. Ele pode ser difundido com várias outras vertentes, né? Eu uso muito no meu trabalho o funk com muito de outros elementos, como o house music, como o samba, como o hip hop. Outros cantores e outras e com outros cantores. E hoje, na verdade, o funk ele nunca precisou se juntar ou se aliar ou se estabelecer a partir de uma outra identidade para dizer aquilo que ele quer. E o que eu falo muito também do meu trabalho, assim, eu de forma alguma faço alguma coisa para agradar a vontade de um outro, né? Na verdade, a gente se estabelece a partir de um diálogo. Na verdade, de um porque existe esse mercado, sim, existe essas pessoas interessadas nesse tipo de linguagem de trabalho e que vão consumir sobre isso, mas pura e simplesmente pela autenticidade do que é. Exato. Então eu acho que o funk ganhou vertentes, o funk contagiou muitos outros públicos, tomou a voz de Caetano Agil como outros expoentes e sendo dominado por outras pessoas. Sim, aí. Não, a gente tem até o Costa fazendo sim, funk. Mas que hoje a gente, por meio dele, a gente se direciona com um apanhado de várias informações que é vinda destas comunidades, dessas pessoas, que a partir do funk e a partir de uma nova forma também de se ver o Brasil, né, com estudos, com inserção na universidade, conseguiu dizer alguma coisa. Você diz que essa linguagem é uma linguagem local, ela se torna uma identidade nacional? Sim, claro que sim, claro que sim. Claro que dentro de um ponto do funk, não define o que é o Brasil, porque o Brasil é um continente, então, assim, eu posso falar do funk, mas eu também posso falar do eletrobrega, eu posso falar... E que se alimentam disso. E que se alimentam disso e que, de alguma forma, inclusive, muito atrelado às mídias digitais, né, se estabeleceu independente de selo, independente de um canal de televisão para promoção e conquistaram às vezes até outros lugares mundo afora do que o próprio brasileiro. Então hoje a gente vê muito isso, né, o percorrer dos caminhos de diversas formas, né, às vezes até chegando aqui e outros lugares para depois ter um entendimento do grande público, assim. Então acho que quase hoje muito se diz, né, muitos artistas independentes e artistas que formulam esse novo Brasil, eles acabam tendo uma aceitação maior fora primeiro para se organizar dentro do país. Falando ainda disso, porque pra gente principalmente nós três viemos do Rio de Janeiro, então a gente tem uma visão meio parecida
Porém não formatada. Não formatada, óbvio. De um lugar comum, digamos assim. Mas ainda falando sobre isso e sobre como essas relações de desenvolvimento local de cultura, de música, de literatura e etc, etc. Lúcia, você acredita que esse modo criativo de reinvenção e de transformação sobre alguma coisa, porque o funk é uma transformação sobre alguma coisa que vem de forma externa, do Miami Bass e etc. Você acha que essa hoje, principalmente durante eu não vou falar pós-pandemia, porque a gente já não passou por ela, a gente ainda está vivendo sobre esse problema do Covid, mas durante esse processo do Covid, você acha que essa cultura local e esse descobrimento do próprio local vai impulsionar o mercado de moda, de cultura, de próprio consumo do próprio lugar? Eu, pescando aqui o que o Di acabou de falar, eu acho engraçado você até ter comentado dessas origens do funk carioca. Me lembrou de um movimento antropofágico do Oswald de Andrade, que é um escritor brasileiro. 1920, mais ou menos. Que ele fala, tem todo um manifesto que ele fala que o Brasil foi fundado no dia que os índios tupinambás deglutiram o Bispo Sardinha. Bispo Sardinha, que ele fala que o Sardinha, justamente, o Bispo Sardinha, ele já se... O bispo, né, era o padre que catequizava os índios e os índios eram canibais e eles comeram o índio Sardinha porque ele se chamava Sardinha, eles queriam saber se Sardinha era gostoso. Tem todo um manifesto falando do Oswald de Andrade que o Brasil foi fundado nesse dia, porque a partir desse momento a gente começa, como cultura, a comer as culturas que foram para o Brasil, que não foi só a cultura portuguesa e dos povos africanos e dos indígenas, mas teve todos os outros povos que brigaram por aquele lugar, né? Tanto que a gente vê que o Brasil tem regiões com corpos muito diferentes, né? O Sul tem pessoas ali que são descendentes de italianos, holandeses, para o Nordeste aliás, o Nordeste é holandês, né? Então tem todo uma cultura fundada no deglutir, né? A gente comeu a cultura e dentro da gente, dentro do nosso âmago, aquela azia vira cultura brasileira. Então o funk, ele veio de uma mistura dos atabaques africanos, o funk carioca, tá? Veio da mistura dos atabaques africanos junto com o funk americano. A bossa nova, a mesma coisa, ela veio dentro de uma mistura de deglutir o samba junto com o jazz. Então, assim, eu vejo que o brasileiro, a cultura brasileira, ela tem uma identidade muito forte nesse deglutir. A gente consegue pegar a cultura do outro que povoou a nossa nação e transformar numa coisa totalmente inovadora e vanguardista. Ideia, né? E é totalmente novo, é uma coisa que você nunca viu, não é nem parecido, né? Então, acho que isso é uma identidade brasileira. Então, eu concordo muito com esse manifesto do Oswald de Andrade, da antropofagia, porque acho que a gente está um pouco nessa. A gente come as culturas e a gente traz uma coisa nova e totalmente vanguardista, inovadora, que eu acho que é isso que a gente precisa buscar. A gente não tem como apagar a colonização, por isso que eu uso muito o termo de decolonialismo, não é descolonização, é uma questão de você não tem como apagar o que aconteceu, mas você agora entender essa simbiose que é a nossa cultura, né? Que são várias misturadas e transformadas em algo totalmente novo. E eu acho que isso é muito inspirador, tanto para a música quanto para a moda. Sim, e como isso, você acredita que durante esse período a gente, eu não estou dizendo nem só do Brasil, porque é um movimento também que eu observo nos outros lugares, da gente começar a consumir o que a gente mesmo produz, dos pequenos comerciantes, aquele artista que faz
quadros, mas que vende na esquina. Você acredita que isso é um movimento que vai começar agora ou alguma coisa que já estava ali? Eu acho que é o único movimento de saída, na verdade. Tem algum autor, que agora eu não me lembro, que fala que toda civilização ela tem um fim. E eu acho que a civilização ocidental ela está chegando no fim. Ela está tendo uma ruptura muito grande que já estava para acontecer. A gente já viu que o capitalismo do formato que a gente conhece ele não tem funcionado. E a questão, como eu já falei anteriormente, de trazer o eurocentrismo também não está funcionando, nem para vocês, europeus, nem para a gente, povos do hemisfério sul. Então, eu acho que essa ruptura, e principalmente depois da pandemia, ela acelerou muitas tendências de comportamento que iam acontecer só daqui a 5, 10 anos e está acontecendo agora. Então, ao meu ver, todo ato que a gente faz, a gente está aqui tomando uma cerveja, pedindo uma comida aqui na casa do capitão, isso vai influenciar o outro. É efeito borboleta, né? Eu acho que se a gente não consumir local e trazer a economia local para perto da gente, entender as questões até climáticas, porque uma coisa tem a ver com a outra, né? Mas eu acho que também tem a ver com os impedimentos que levam a gente, porque você não consegue mais trazer com tanta facilidade coisas de fora. Tem as questões te forçam a olhar para dentro e... Sim, tem as questões de locomoção, mas assim, para a parte de negócio, eu acredito que já se estabilizou, os navios e aviões já estão cruzando de novo. Talvez tenha ficado mais caro, mas é aquela roda que a gente precisa parar. Assim, o consumo ele é uma roda. Então, assim, você vai no supermercado, você escolhe comprar o azeite português ou o azeite mais barato, que às vezes vem do país vizinho. Você tem toda uma questão que acho que é um pouco do nosso ativismo do dia a dia. A roupa, você vai comprar a roupa mais barata ou a roupa que ela às vezes foi feita por uma pessoa que você conhece, que mora na tua vizinhança. Só que também tem as questões de sustentabilidade social, que aí, na verdade, a gente vive num mundo que é um paradoxo, né? Como eu falei, eu trabalho para uma marca que atende a massa maior do Brasil, que é a classe média mais pobre. Então, quando você também entra nas questões de sustentabilidade social, você também bate nessas questões do consumo mais barato. Então, assim, a gente vive num mundo muito paradoxal, a gente precisa, na verdade, se entender como seres humanos e o que a gente está fazendo aqui. E acho que no dia a dia fazer esse movimento de pensar no que você consome. E quando eu falo consumir, não é só roupa ou comida, é tudo mesmo. Qual é a música que você está ouvindo, qual é o filme que você está vendo, qual é a notícia que você está compartilhando na sua rede social. Né? Quem você está contratando? Quem você está contratando? Qual é a conversa que você, às vezes, escuta uma coisa absurda e você não para aquela pessoa? Você tem que parar aquela pessoa. Então, assim, todo ato, toda atitude que você toma no seu dia a dia, ela reverbera, né? Então, eu acho que essa busca pela identidade local é importante. Eu tenho uma visão que o futuro é ancestral, porque a gente não vai conseguir olhar para o futuro mais se a gente não olhar para o passado e entender as histórias que não foram escritas ainda, né? Então, eu acho que é isso, é o cotidiano, dia a dia. Ou até entender as histórias que foram escritas e tentar ressignificá-las ou tentar achar uma segunda opinião, digamos assim, sobre elas. Eu acho que a gente precisa dar protagonismo a outras pessoas, né? Uhum. Quando a gente fala de colonização, a gente só pensa, por exemplo, no homem. Esse homem, ele é branco, e quando eu digo branco, é o branco europeu, né? Não é eu branca que sou brasileira, latina. Porque eu vou para os Estados Unidos, eu sou latina, não sou branca. Então, assim, o sírio que foi para o Brasil, ele é branco, né? Então, assim, tem as relações de tons de pele que a gente precisa dar protagonismo a outras pessoas, a mulheres, a bichas, a todo tipo de pessoa que não está no protagonismo hoje. Eu, por exemplo, eu falo sempre assim, gente, quando vocês forem falar de racismo, assim,
olhem à sua volta, a empresa que você trabalha, onde estão as pessoas nos cargos maiores? Né? Então, assim, antes de você... É preciso realmente baixar a bola, porque ninguém está brigando e nem querendo tirar você do lugar, né, arrumar confusão. Mas é muito necessário o protagonismo de outras pessoas, porque esse formato que está agora não está funcionando. Aquela história que você falou antes, né, de que a gente vê hoje índios e negros ocupando espaços, principalmente no Brasil, que são lugares que eles nunca estiveram antes, pelo menos há 15 anos atrás, digamos assim. Há uns 15 anos atrás não era comum você ver um médico negro, você ver um professor de mestrado negro, ou você ver um índio ocupando esses espaços assim. Índio principalmente, que é muito mais difícil. E está muito fora porque o Brasil, apesar de ser continental, ter essa dimensão tão gigante, é tudo muito centrado no Rio de Janeiro e São Paulo. Até mesmo o que é vendido aqui para fora é sempre Rio de Janeiro e São Paulo. Então, no Rio de Janeiro, eu posso dizer que eu nunca vi um índio ocupando esses lugares. Mas no Nordeste, no Norte, que são lugares que eles estão lá, eles estão contando as suas histórias. Isso acho que volta muito. E essa questão, tipo, na empresa onde está, se na empresa que eu trabalho tem esses lugares ocupados, se eu conheço as pessoas, se eu tenho essas conexões, eu acho que isso traz muito. Eu acho que foi ensinado pra gente que nós somos, quando eu digo nós, porque eu sou mulher, né? Uhum. A gente foi ensinado que nós somos a minoria, mas na verdade, se a gente juntar, a gente quebra no pau todo mundo, porque nós somos a maioria. Nós somos a maioria, mulheres, negros, gays, lésbicas, nós somos a maioria, né? Só que tem todo um formato aí, até tem um livro muito bom, e todo mundo acho que já conhece, que é A Arte da Guerra, e tem também a Guerra dos Romanos, que fala que quando você consegue separar os grupos, você ganha eles mais fácil. Então, assim, a gente tem que, na verdade, se unir, e não é para ganhar uma guerra exatamente, mas para poder acalmar as coisas, porque o Brasil, o mundo não está mais sustentável, né? E aí, quando eu falo não está sustentável, é sustentável socialmente, na questão ambiental, na questão econômica, as coisas não estão mais dando certo, não tem mais para onde fugir, né? Especialmente em questão às lideranças. Isso é muito importante. Não só no Brasil, mas como aqui. Mas falando em lideranças, como... Ai, tu não vai falar de Bolsonaro aqui não, né? Não, ninguém vai fazer. Não sei quem é, nunca vi. Não, não conheço, eu desconheço esse nome. Acho que todo mundo desconhece, ninguém quer saber dele. Mas falando em lideranças, mas não só, obviamente, é importante você ter um líder num país que fale, ou pelo menos tente falar para todo mundo, que englobe todo mundo, que fale por todo mundo. Você pode discordar de uma coisa ou outra, mas que você sinta que aquela pessoa esteja levando a um lugar, obviamente é isso. Mas, digamos, eu vou trazer isso mais para, por exemplo, no Rio de Janeiro, que a gente tem também problemas tão mais graves quanto a presidência, que só vão corroborar com isso. Mas como essa falta de liderança e essa falta de identidade, isso influencia no trabalho de cultura no Rio, no Brasil, nos diversos estados do Brasil, na verdade. Então, as identidades, elas são diretamente construídas pelas influências, né? A partir das influências que você tem. Então, essas influências vêm tanto da sua infância, a partir do trabalho que os seus pais fazem, a partir do que os seus amigos consomem, etc. e tal, aquilo que seu professor, né, no liceu diz, do que é história, do que não é, etc. e tal. Então, assim, desde muito cedo, tudo é basicamente formatado para que você construa uma realidade, que é uma realidade, assim, quase que utópica, e a partir disso eu vou falar assim, olha, eu aceito isso, né, ou isso é meu, ou eu vou tomar como posse e viver a vida, né?
muitos questionam, outros não questionam. A partir do momento que você se estabelece como pessoa e você entende as dinâmicas da vida, né, você quase sempre vai dialogar com uma identidade que é próxima daquela realidade que você viveu, mas especialmente daquilo que você acredita, daquilo que você vivencia e daquilo que você é. Então, assim, é uma realidade com base, claro, no tom da minha pele, do lugar onde eu vim e... Você acha que a falta de liderança dentro desse contexto, ela vai impactar justamente nessas pluralidades de conversas? Sem dúvida, porque como você mesmo falou, que hoje em dia, depois desses últimos 15 anos de políticas afirmativas e um novo olhar de se ver, por exemplo, a educação no Brasil, foi possível eu me ver dentro da universidade. Na verdade, foi possível eu entrar na universidade, que era algo completamente impossível, estúpido de se ver. Foi possível eu vislumbrar uma realidade em outro país e em ter vivido em 3 lugares diferentes, coisa que era quase que impossível. E essa minha impossibilidade foi gerada a partir dos processos de identidade que eu tive na minha infância. Como eu não via essa possibilidade, então não vou pedir, não vou buscar a respeito, porque é impossível. Não se questiona. Não se questiona. E quando você se organiza e se estabelece, você começa a procurar os pares, né, no meio social, e aí você tem essa possibilidade de construir essa nova pessoa, esse novo ser. E dentro de bases, especialmente políticas, com um ponto de identidade, que talvez a última grande liderança que eu conheci e tive a oportunidade de conviver, né, que foi a Marielle Franco, assassinada no dia 14 de março de 2017, por mais que tenham tirado a vida, a partir dos processos de identidade, porque muitos se reconheceram por meio do trabalho dela, puderam se estruturar para almejar outras coisas, para seguir em frente. Então, assim, diante dessa ponte de identidade, né, essa ponte foi instituída para que outras pessoas pudessem andar nessa ponte, chegar hoje a outros. Você diz que mesmo que eventualmente eu não tenha essa identidade numa liderança política, a ideia persiste de outras formas, é isso? Persiste de outras formas, é importante estar atento, de olhos abertos, e dar as mãos ao coleguinha, sabe? Tipo, vem comigo, que eu te mostro o caminho, assim. Não precisa necessariamente ser o caminho certo ou errado, ninguém te fala de certo ou errado, ou bem ou mal. Mas a partir do momento que você está apto a entrar por esse caminho e a ver essas diferentes identidades e construir aquilo que você é, tanto de uma característica social, étnica, de gênero, de funcionalidades, você vai estar apto a seguir. E é isso. Então, para você, Lúcia, essas lideranças políticas, como é que elas funcionam? Essas lideranças políticas como a identidade do país, elas funcionam, são elas que vão meio que desenhar um contexto social, ou é o inverso que acontece? É o contexto social que desenha essa liderança política e essa identificação política? Eu acho... Principalmente com uma pessoa que está muito ligada aos movimentos feministas e etc. Eu acho que no mundo todo tem a questão da necropolítica, que é até um termo que foi um filósofo de Camarões, que lançou, né, com um doutorado, ele fez um estudo sobre isso, que ele usa esse termo, que ele descende dessa questão do decolonialismo, né? Quando você dos países do hemisfério sul foi descolonizado, mas você continua recebendo um padrão colonial, né? Repetindo um padrão.
E dentro dessa questão da necropolítica, a gente vê todas essas questões que a gente estava falando até agora, né? Que quem são as pessoas que estão trabalhando como entregadores de comida, né, dos aplicativos? Quem são as pessoas que são mortas nos barcos que tentam acessar o continente europeu? Então, ou assim, vendem isso para a gente, né? Venham, aqui é o lugar que você sonha. E você chega e você é morto, literalmente, né? E isso não só aqui, mas lá também no Brasil, né? Tem a necropolítica brasileira também, que é o que o Bolsonaro está fazendo, que mantém toda uma população, principalmente pobre e negra, sob aquele respaldo de você só tem essa oportunidade, se não for isso aqui, eu tenho o direito de te matar. Então, assim, é muito perigoso isso que a gente está vivendo, e por isso é tão importante a gente entender as nossas culturas e amar a nossa própria cultura e tentar trazer isso refletido em tudo na nossa vida, inclusive na hora de votar, né? Isso que aconteceu no Brasil não é só lá, está acontecendo no mundo todo, aconteceu, né, também nos Estados Unidos com o Trump, acontece isso o tempo todo. A gente está vendo até uma movimentação aqui também, que é péssimo, né? Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado, mas também não dar palco para essas coisas, porque justamente pelo palco, pelo compartilhamento do absurdo, que essas coisas, né, eu vou chamar de coisa porque não é ser humano, chegam no poder, então, e não representam a maioria, como eu falei. Aí você considera a revista e a ideia... Eu me sinto meio elo perdido dessas coisas, porque eu fui a pessoa que meio que apresentou a Lúcia, a Amina Bawa, que é a editora-chefe da revista, que apresentou a Aldir. Então são pessoas, eu sou o elo perdido da situação toda, e você acha que eu acho que mesmo quando, na época que o Brasil sofreu a ditadura, que a gente passou pelo período de ditadura, assim como Portugal passou também por um período também de ditadura, você acha que isso existe um contramovimento na construção da revista, justamente por conta disso? Sem dúvida. Quando tem isso, até falando na parte profissional minha como pesquisadora de comportamento e tendência, toda tendência tem uma contra-tendência, né? Então, quando você vê uma tendência muito forte de conservadorismo, é exatamente nesse momento que os criativos pipocam, né? Igual aí que lança músicas maravilhosas, letras incríveis, filmes maravilhosos, todo um movimento artístico parece que se alimenta do terror e transforma em purpurina e vira essa coisa maravilhosa. Então, sim, eu acho que a revista ela está nascendo nesse ano, não por acaso. A gente está vivendo nesse momento não por acaso. Nesse momento não por acaso. Foi, acho que uma maçaroca de coisas que estavam acontecendo e essa vontade de mudar, né? Nem que seja dando ideia para os outros. O que eu acho excelente. Então, na revista a gente tem a Lúcia, que idealizou, que teve toda a ideia desse movimento. Temos a Amina Bawa, que é incrível, é uma pessoa incrível de fato. Era para estar aqui hoje, infelizmente ela não pôde por conta do trabalho. Peço desculpas em nome dela. Temos a Raquel Mota, que é muito importante também falar sobre ela, que é uma menina nova, se a gente for... É uma menina, mas que entende muito do têxtil, do tecido e de outras movimentações, também dentro do ramo da moda, mas dentro de um outro lugar. E aí nasce a Brasil Mood, que não é... Eu tive a oportunidade de ver isso acontecendo, e eu falo muito isso, que a Brasil Mood não é sobre moda, ela é sobre um movimento e cultura, e sobre música, e você vai ver texto de política, você vai ver texto de coisas muito diversas, e aí tem uma foto de moda. E aí tem um desenho de uma outra coisa.
E isso que é bem interessante no compilado todo da revista. Então você traz toda essa informação. Então, eu vou falar agora um pouquinho da Brasil Mood, que foi o que nos reuniu aqui hoje. Exato. Eu agradeço muito ao Di pelo convite, por ter feito o DJ set pra gente, maravilhoso, para temperar esse dia de hoje. Agradeço também você, a Wagner, pela mediação, vocês todos que vieram, meus amigos, professores. Nosso querido tá partindo, vai perder o avião. Tchau. Beijo, boa viagem. A Brasil Mood, ela é uma revista de arte, comportamento e cultura. Essa ideia nasceu porque, como eu estava falando lá no começo, que eu fui falando antes porque é meu filhote, ela nasceu justamente porque nessas viagens que eu faço de trabalho para as feiras de moda, a gente sempre compra revista de comportamento, arte e cultura nesses lugares. Então, por exemplo, às vezes a gente vai para a Dinamarca, que hoje é considerado um dos polos de estamparia criativa, enfim, a gente vai para lá para poder ver a feira e compra uma revista para se inspirar. E eu falei, gente, não é possível, o Brasil tem tanta fauna, flora, animal, aquelas árvores e tudo, a música, tudo inspira tanto, e por que a gente não tem uma revista dessa no Brasil? E eu fui procurar saber se tinha, realmente não tinha. Não uma revista que pudesse trazer esse zeitgeist, esse meio ambiente consolidado numa temática que pudesse inspirar criadores a criar um produto, né? No meu caso, produto de moda, mas quem for do cinema pode ser uma inspiração para o cinema, pode ser uma inspiração para a música, pode ser uma inspiração para uma receita de comida nova. Então, eu tive essa ideia, chamei a Mina e a Raquel para me ajudarem, elas compraram a ideia comigo, mas a gente não fez sozinho. E graças a todos os amigos que estão no Brasil, espalhados pelo mundo, os brasileiros criativos que estão espalhados pelo mundo, aceitaram fazer parte da revista e colaboraram com editorial de moda, com arte, com escultura, com textos. A gente foi agraciado com textos de jornalistas que estão em jornais internacionais, entendeu? Que escreveram um texto pra gente, porque adoraram a ideia. Então, acho que isso aqui nasceu também de muito amor e boa vontade, porque ninguém ganhou dinheiro para fazer isso, e eu também não estou ganhando dinheiro para fazer isso. A gente só fez porque a gente precisava ter, principalmente por esse movimento, né? Mais importante, onde as pessoas podem acessar a revista? Vocês podem acessar a revista gratuitamente, essa edição 0 no nosso site, que é brasilmood.com. Pode encomendar também, se vocês quiserem ter essa belezura na sala de vocês. Não exatamente essa, porque acho que eu já falei para todo mundo aqui, todo mundo é meu amigo, não tem problema. Essa aqui, ela não está bem acabada, a gente chama de boneca, né? Foi uma peça piloto que a gente fez rapidamente só para ter uma peça na mão. Ela vai estar muito melhor, mais bem acabada, no papel couché. E vocês podem encomendar a preço de custo. E as próximas edições vão ser só impressas, vai ser semestral, porque a ideia é realmente a gente ter tempo para estudar e escrever coisas de conteúdo, porque a gente já sabe que... Próxima é quando? Próxima é em janeiro de 2021. Pode adiantar alguma coisa da temática? Então, essa edição 0, a gente acabou falando sobre o Brasil clichê, que são os clichês do Brasil. Eu acho que essa ideia veio principalmente porque eu estou morando fora do Brasil e tem vários clichês do Brasil, né, que falam pra gente, principalmente quando a gente está fora. Então a gente vem trazendo os clichês, os assuntos de estereótipo do Brasil desconstruídos, né? Então a gente fala do samba, do futebol, a gente fala da política de maneira desconstruída, que é realmente uma maneira que talvez só o brasileiro entenda, mas quem é fora do Brasil vai ler e não vai acreditar que fora do estereótipo existe isso. E a edição número 1, que é a que vai sair em janeiro, a gente vai falar sobre o Brasil raiz, e a gente está lutando para conseguir aí pessoas de fora do eixo Rio-São Paulo para escrever. Estamos conseguindo. Com certeza, a aderência está sendo muito bacana. E para poder falar um pouco desse Brasil fora do comum, né? Que não está nem aqui, porque nós três somos do Rio de Janeiro, né? Então, acho que a gente tem que explorar essa riqueza cultural, essa identidade local, consumir local, e acho que isso vai se refletindo
e vai transformando o mundo num lugar melhor, porque acho que é isso, o que a gente consome, o que a gente faz, o que a gente produz, as escolhas que a gente faz, as ações que a gente vai fazendo, ela vai refletindo, né, num mundo melhor. E eu espero, sinceramente, que essa civilização que a gente conhece, que os nossos filhos e netos conheçam uma civilização nova, completamente harmoniosa e melhor para todo mundo. Eu acredito que sim. Então, novamente, para acessar a revista no formato online é brasilmood.com, o Instagram. brasil.mood. Muito bem, e também tem a página também. Eu vou deixar a revista, quem quiser folhear, ela não. Porque a revista falei, é justamente essa conversa que a gente teve, assim, esse monte de situações e contextos diferentes. A gente fala sobre tudo, a revista fala sobre tudo. E é bem interessante para você descobrir um Brasil que talvez não se vê muito. Obrigada, gente. Muito obrigado a vocês. Agora, por participarem da nossa conversa. O Gi vai fazer um set list de novo para vocês. Obrigado pelo apoio, né, da ideia. Obrigado, Casa do Capitão. O espaço, com certeza. Espaço maravilhoso. E agora a gente, né, mesmo sentados, mas se vocês quiserem mexer a raba, tá tudo bem. É só dançar com distanciamento social. Dança assim, ó, sentadinho, tá tudo bem. Eu vou dançar com distanciamento social. Presta atenção. Samba maioral. Onde é que você se meteu antes de chegar na roda, meu irmão? A responsabilidade de tocar o seu pandeiro é a responsabilidade de você manter-se inteiro.